Bom dia, alunos! Vamos finalizar o grupo 5 hoje, referente aos módulos 44 e 45. Inicia-se na página 239 e hoje nós vamos ver o potencial do mercado financeiro, mas é o potencial do mercado financeiro da América Central. E esse potencial do mercado financeiro, a região do continente é conhecida como América Central, pela subdivisão. E essa América Central, ela também é subdividida em dois grupos: a América Central continental e a América Central insular, ou seja, de ilhas. E a continental é a do Istmo, composta pelos territórios que formam as diversas ilhas localizadas na região oceânica entre a América do Norte e a América do Sul, a parte insular. Os espaços territoriais limitados dos países da América Insular impedem o desenvolvimento de uma base produtiva agrícola competitiva no mercado externo. Por quê? Porque, como são ilhas, partes insulares são lugares pequenos, não dá para produzir muito num território tão pequeno. Então, o que faz com que esses países procurem outros meios econômicos? Assim, apesar de apresentarem um setor primário ativo, em termos absolutos, a produção agrícola desses países é bastante inferior à dos países continentais. As diferenças entre os valores de produção agrícola dos países insulares e americanos estão diretamente relacionadas ao tamanho territorial de cada um. Com áreas pequenas, esses países eles não conseguem muitas vezes produzir bens de consumo para o seu mercado interno, o que leva a uma dependência dos produtos importados. Se observarmos essa tabela, são tipos de cultura, né, por toneladas. Então, quanto que o Brasil produz, né, de milho, de café, de arroz, ó, café em primeiro lugar. Se nós repararmos entre o Haiti, Cuba e a República Dominicana, nós vemos, né, o quão é inferior este valor, devido também à extensão territorial. O funcionamento do mercado financeiro. Uma das formas encontradas por esses países insulares de dinamizar, né, modificar, ter outras alternativas nas suas atividades econômicas foi o investimento no setor de serviços, setor terciário, no qual se incluem principalmente os serviços financeiros. No mercado financeiro, diversas pessoas ou investidores aplicam o seu dinheiro em instituições financeiras, como bancos, que são empresas responsáveis pelo gerenciamento desses valores aplicados. E essas instituições financeiras utilizam dinheiros de diversos investidores em atividades que promovem a circulação desses valores, como a realização de empréstimos a juros ou o financiamento de atividades comerciais. E isso gera lucro, fazendo com que o valor inicial aumente. Parte deste lucro retorna aos investidores. Na lógica do mercado financeiro, quanto mais dinheiro de investidores é reunido, maiores são os lucros possíveis a serem obtidos, por maiores poderão ser os empréstimos ou financiamentos realizados. No entanto, o mercado financeiro, ele sofre flutuações diversas. Como assim? Ele sobe, ele desce, ele tem aumento, ele tem quedas, que podem fazer com que os investidores retirem o dinheiro investido para não terem prejuízos. Nesse sentido, nem sempre um investimento financeiro rende lucro, sendo uma atividade muito arriscada. O alto risco de prejuízos faz com que as atividades do mercado financeiro tenham muitas instabilidades e flutuações, ou seja, às vezes estão subindo, às vezes estão descendo, variáveis de acordo com as situações políticas e econômicas e outros aspectos, formando assim uma base econômica bastante instável, insegura.
Dessa forma, os países que dependem fortemente das instituições financeiras, como é o caso dos países insulares da América Central, apresentam uma grande instabilidade econômica, o que afeta diretamente a situação social das pessoas que moram lá, dos seus habitantes. E os paraísos fiscais? Os paraísos fiscais recorrem à criação de políticas de cobranças de impostos flexíveis, com valores de alíquotas baixos ou inexistentes para valores econômicos depositados em suas instituições financeiras, além de outras facilidades que criam brechas ilegais para a proteção e a circulação de dinheiro obtido de modo ilegal. Bom, e o que são alíquotas, tá? É um percentual, uma porcentagem que vai sobre, o dinheiro, sobre o tributo, sobre o imposto que vai ser pago. Às vezes tem, às vezes não. Agora, quando se refere a dinheiro obtido de maneira ilegal, é que pode-se dizer que os paraísos fiscais, eles criam estratégias para se isentar das responsabilidades da utilização do dinheiro de transações financeiras ilegais. Por exemplo, tá? No Brasil, quando eu vou depositar o meu dinheiro, eu tenho que justificar de onde que veio esse dinheiro. Se é de herança, se é do meu salário, mas eles, se eu sou registrada, eles sabem quanto eu ganho, se eu tenho uma empresa, se está gerando muito lucro, o imposto que eu vou ter que pagar em cima desse lucro. Aí não. Se eu recebo uma grande quantia de uma forma ilegal, se eu depositar no banco aqui no Brasil, eu vou ter que justificar. Lá não. Eu pego o dinheiro, deposito e não preciso responder de onde veio, como eu consegui. Então, por isso que a maioria dos dinheiros ilegais vão parar nesses lugares. Bom, aí nós temos a facilidade nos paraísos fiscais, instituições bancárias que facilitam a abertura de conta, sem a exigência de documentos dos titulares. Isso dificulta operações que buscam estabelecer o lastro financeiro das transações, da onde vieram, como aconteceu. Isenções fiscais nesses países. As alíquotas, ou seja, ao imposto cobrado sobre as transações financeiras, são baixas ou inexistentes, o que aumenta a margem de lucro dos investidores sobre aqueles que possuem grandes fortunas. E o anonimato, que eu disse há pouco. Os paraísos fiscais preservam o anonimato de seus investidores, incentivando a circulação de valores econômicos de origens ilegais, ilícitas. É uma facilidade financeira no paraíso fiscal. E o turismo na região caribenha? O setor de turismo é a maior fonte de renda dos países caribenhos. Imagina agora nessa pandemia. Coitados, que recebem mais de 25 milhões de visitantes, gerando uma receita de mais de 49 bilhões de dólares anualmente, e responsável por cerca de 40% de todo o PIB, Produto Interno Bruto do país doméstico desses países. A maior parte do fluxo do turismo direcionado à região caribenha são turistas de origens internacionais. Vamos observar este mapa. Fluxo de turistas internacionais nas ilhas do Caribe. Quanto maior o círculo, mais turistas, mais visitantes. Um dos fatores que facilitaram essa intensificação econômica foi o estabelecimento de uma rede de infraestrutura e serviços, e isso torna mais atrativo o recebimento dos visitantes por partes do mundo.
Por exemplo, ó, aviões, né, melhorando os aeroportos, facilitou o acesso a ilhas que era de difícil por conta dessa fragmentação, separação do território. Uma rede hoteleira, hotéis chiques foram investidos nos setores de construções, permitiram a essa região criando assim uma infraestrutura, uma hospedagem de luxo que atrai mesmo os turistas. Rotas de cruzeiros com embarcações chiques, mostrando essas regiões paradisíacas. Outras redes de serviço, como as demais infraestruturas, restaurantes, jogos, outros serviços ligados às atividades turísticas que estabeleceram, intensificando, dinamizando, atraindo os turistas. Mas, com tudo isso, vem os impactos das atividades turísticas na América Central. As atividades turísticas de massa que ocorrem na região gera diversos impactos para a população desses locais, incluindo os impactos econômicos, sociais, ambientais, resultando do fluxo cada vez mais intenso de pessoas nas ilhas, o que pode ser caracterizado como um turismo predatório. Por quê? O consumo de água e energia é muito grande. Estima-se que os turistas eles usam 3 vezes mais energia elétrica e água do que os moradores da própria ilha. A circulação, né, de muitas pessoas neste local é muito grande. Poluição marinha, gerada principalmente pelo descarte de resíduos sólidos de maneira incorreta, lixo, né, jogado de maneira incorreta. Também gera impactos sérios nas regiões marítimas da América Central Insular. Os cruzeiros são um grande exemplo de atividade que causa impactos marítimos, com uma capacidade média de cerca de 5.000 pessoas a bordo. A circulação desse tipo de embarcação, ela lança ao mar uma quantia considerável de lixo. Impactos indiretos. Além dos impactos citados anteriormente, as atividades turísticas geram impactos indiretos. Quais são? A intensa circulação de pessoas, de turistas. Os preços de consumo tendem a inflacionar. O aumento do custo de vida para as pessoas que moram lá também são caros, que muitas vezes precisam deixar os seus locais em busca de um lugar com custo menor para se viver, já que os produtos se tornaram mais caros. A atividade turística na costa carimbeira. Bom, como na aula online eu expliquei o módulo das fragilidades territoriais insulares e o exercício é para ser feito, né, para esta semana. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, para terça-feira é para ser feito as páginas 242 e 243, que é referente ao módulo 43, 44 e ao 45, deixando a página 244 para quarta-feira, correto? Então, grande beijo, anotem as dúvidas para tirarmos na aula online e vamos fazer a correção debatendo o assunto. Beijo, tchau, tchau!